tema da aula de hoje, gente, eu gosto muito porque eu vou falar justamente sobre formação de espectadores. Vou justamente falar sobre a minha pesquisa de doutorado, né, especificamente sobre a Escola de Espectadores de Buenos Aires e como essa Escola de Espectadores ela teve e segue tendo uma influência na América Latina. Então, a formação de espectadores, né? Esse tema aí. Antes de eu falar exatamente sobre a formação de espectadores, eu quero justamente fazer um exercício com vocês, assim, de memória, para conhecer um pouco vocês, né? E eu queria que cada pessoa que tivesse aqui na sala nesse momento me contasse se lembra, né? Qual é a imagem mais remota que você tem da sua primeira ida ao teatro? A primeira vez que você foi ao teatro. Às vezes você pode dizer assim, minha mãe me contou, né, que eu fui com tantos meses. Mas e vocês? Qual é a memória mais longínqua assim, que vocês têm do teatro? Com quem foi? Aonde foi? Vocês lembram que vocês assistiram? Conta para mim aí um pouquinho desse dia. A minha lembrança, quando eu devia ter por volta de 9 anos, a minha lembrança mais antiga, porque eu lembro que foi no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. Então, eu não acredito que isso tenha sido numa viagem de férias. Eu acho que foi quando eu já morava lá. E eu fui morar lá aos 9 anos. E eu estava com a minha mãe, com meus 2 irmãos, no caso, e era uma peça que tratava sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu acredito que fosse algum alto natalino. Deve ter sido assim no final daquele ano ali, quando eu tinha já 9 anos e meio, mais ou menos, né? E meu irmão era um bebê, assim, muito, muito bonitinho, e o povo quis pegar ele lá no teatro para ele ser o Jesus Cristo. E então eu não lembro muito bem da peça. Eu lembro da tensão que foi, assim, né? Tipo, ele era o nosso bebezinho, e aí, de repente, alguém querer pegar, levar o bichinho para lá, pro palco. Estão ficando doido. Esse povo é doido. Então, isso assim foi que, né? Minha mãe falou: ué, vocês não tem um boneco? Precisa. E aí não liberou, óbvio, né? Porque meu irmão tinha tipo 2 aninhos, assim. Imagina que meu irmão ia ficar lá sozinho na manjedoura no meio do palco. Aí não rolou. Então a minha lembrança, assim, eu não lembro muito da peça. Eu lembro dessa dinâmica dos bastidores, né? E é interessante ouvir vocês e ver como cada a lembrança vai por um lugar. O SIC tem eu tenho uma relação afetiva com o SIC, é o primeiro lugar que eu lembro de ter ido, o primeiro lugar onde eu fiz curso de teatro, de ir ao teatro, a questão da excursão, o Jorge Dubaty, que é um teórico argentino importante, que eu já comentei aqui outras vezes com vocês, e é justamente o idealizador da Escola de Espectadores, né? Ele fala da importância que é o teatro, ele fazer parte da vida escolar das crianças nesses momentos de excursão, as idas ao teatro, né? Enfim, talvez tenha influenciado vocês a escolherem o teatro como profissão. Provavelmente, essas primeiras experiências que vocês tiveram com o teatro, elas foram boas o suficiente para motivar vocês a irem outras vezes ao teatro, para quererem ir outras vezes ao teatro, né? Ou para quererem entender mais o teatro. Então, a gente, como professor, como artista, né, como gente de teatro, a gente tem uma responsabilidade muito grande
em como a gente apresenta o teatro para as crianças. E sempre lembrando que o papel do teatro na escola, ele ele não tem o papel de formar atores, mas talvez ele tenha o papel de formar espectadores. E aí, nesse trabalho de formação de espectadores, é que a gente pode, por exemplo, inclusive fazer jogos teatrais, montar espetáculos, mas para que as pessoas se interessem e conheçam a linguagem do teatro, para que elas não sejam privadas da linguagem do teatro, que é uma linguagem artística milenar, e que, se a gente pensar, se a gente refletir, muitas pessoas não têm acesso ao teatro, por N razões. E não só o teatro, o edifício teatral, mas a linguagem em si, né? Não acessam o teatro, não veem peças de teatro. Bom, o edifício nem se fala, porque a gente tem estudantes do próprio curso de teatro, não só daqui da UFES, de qualquer lugar. Eu dei aula anos em Blumenau, eu já fui professora e estudante em Florianópolis, e também fui aluna da UFBA, e também é muito comum chegarem pessoas para fazer o curso de teatro que nunca foram a um teatro em si. Mas, às vezes, elas têm acesso, hoje em dia, né, com a internet, tem acesso a vídeos, a gravações, e às vezes até um outro interesse que é, já te dou a palavra, Frank, fazer novela, por exemplo, né? Assim, trabalhar com outra linguagem, e que digamos assim, são linguagens irmãs do teatro, mas não é necessariamente fazer teatro, mas é a maneira como a pessoa imagina que ela pode acessar a televisão ou o cinema, né? Pela via do fazer, né? Porque o curso de cinema, muitas vezes, ele também não vai ter o foco na atuação, né? Ele vai pegar mais a questão da produção cinematográfica, da direção, enfim. E nem toda cidade tem curso de cinema também. O primeiro projeto de PIBIC que eu fiz foi esse, sobre o estudo de viabilidade para a abertura de uma escola de espectadores em Aracaju. Mas a primeira pesquisa que eu fiz na UFES, na verdade, eu trabalhei com essa ideia de vestígios de memória, em que na época, eu apliquei vários questionários com estudantes da UFES, e, inclusive, eu publiquei os resultados dessa pesquisa na revista Repertório, que é uma revista da UFBA, uma revista equalizada da UFBA. E, justamente, pensando nisso, como aqui em Aracaju tem mais de um grupo importante, né, como o Emboaça e o Mamulengo de Cheiroso, e o Emboaça apesar deles fazerem apresentações em espaços fechados, ele é conhecido nacionalmente por ser um grupo de teatro de rua. E a minha hipótese, e eu confirmei isso na minha pesquisa, é que essas apresentações de teatro na rua, elas colaboraram, né, para a ideia de cenografia que os espectadores daqui têm. É bem diferente do que de pessoas ou que não frequentam o teatro ou que frequentam só salas fechadas, né? Então, você tem um espectador que frequenta o teatro de rua, né? Ele tem uma visão ampliada sobre a noção de cenografia. E aí, enfim, convido vocês a lerem esse artigo depois, chama Vestígios de Memória. E aí eu falo sobre os resultados dessa pesquisa, quantitativamente, o que cada um respondeu e tal. E, inclusive, na pesquisa eu perguntava coisas assim, como eu perguntei para vocês agora, né, sobre as primeiras lembranças de vocês ao teatro. Porque justamente essas perguntas, né, que são inspiradas num exercício de um pesquisador francófono que chama Jean Gabriel Carrasso, né, que qual foi o seu primeiro contato com o teatro, onde foi, quando, como é que foi, com quem,
Foi com os pais, foi com parentes, foi com amigos, foi com professores, né? Foi uma casualidade de um espetáculo de rua, né? Quem tomou você pela mão pela primeira vez para te levar ao teatro, né? Tudo isso, na verdade, vai levar a gente a entender a figura do mediador teatral. Há indicadores, né, de que a maioria das crianças tomam o primeiro contato com o teatro no Brasil, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, por meio da escola. É a escola que proporciona isso. Muitas vezes a gente é mais comum que o primeiro contato seja por meio da escola. Também tem a igreja, também tem a família, mas sobretudo a escola, né? E vocês também serão os primeiros mediadores de muitas crianças, né? Então é muito importante que vocês pensem sobre essa responsabilidade de proporcionar e acolher nesse primeiro encontro, né? Que esse primeiro encontro é muito significativo, ele vai ter um impacto gigantesco na vida dessa pessoa. E isso pode significar não só que depois essa pessoa vai querer fazer teatro, vai fazer faculdade, ou vai ser professora de teatro também. Isso vai acontecer. Eu tenho, né? Eu assim que já sou mais velha, eu tenho alunos assim que hoje são professores universitários de federal e fazem banca comigo, enfim. Mas essas pessoas podem se tornarem espectadoras assíduas. E não existe teatro, ainda não existiu, ainda nem a pandemia não conseguiu criar essa modalidade. Não existe teatro sem o espectador, sem alguém que faça e alguém que olhe, né, o que está sendo feito. A gente está num momento de, digamos assim, em que a noção de presença, digamos, ela está sendo colocada em xeque, né? A noção de presença. A gente está repensando a ideia de presença. Então, eu acho que a gente tem repensado a noção de presença, mas ainda não foi tirado do evento teatral a necessidade de que você tenha alguém que faz e alguém que observa. E o teatro acontece no meio, nesse lugar de conexão invisível, né? Esse evento, né? Esse evento que não se pode pegar, que é um evento único, é um evento efêmero, um evento, enfim, que se guarda na memória. Eu estava, durante a pandemia, fazendo um curso sobre teatro híbrido com o grupo Carmim. E aí é uma coisa que eles perguntavam, assim, para a gente, né, enquanto a gente estava lá fazendo a criação das nossas cenas, né, é isso assim, o que vocês gostam de assistir? O que vocês gostam de assistir? Né? Era uma pergunta que eles faziam para a gente. Então, eu acho que isso também pode nortear vocês como professores, né? Que é o que você gosta, né? O que você acha adequado, o que você acha apropriado. E partir disso também, porque vocês também, como professores, serão curadores. Tem duas pesquisadoras super importantes, Ana Duran e Sônia Jaroslavsky, né? E elas têm um livro que chama Como Formar Jovens Espectadores na Era Digital. E a Ana Duran tem um outro livro que chama assim, Novos Públicos, Artes Cênicas e Escola. Quando os jovens se convertem em espectadores.
São duas pesquisadoras excelentes que trabalham em Buenos Aires e elas criaram, na verdade, junto ao governo, um programa de formação de espectadores oficial. E elas trabalham justamente com essa ideia que o Flávio Desgranges também difunde muito aqui no Brasil, né? Que é essa noção do antes, o durante e o depois dessa promoção desses encontros, né? Desses espectadores mirins, digamos assim, com o teatro. E no caso do programa delas, é muito interessante, se quem quiser se aprofundar depois, pensar sobre isso. Porque elas fazem assim, tipo um projeto piloto, sabe? Pega a mesma turma, o mesmo grupo e trabalha o ano inteiro com esse grupo, com essas idas ao teatro, e trabalha o professor, escolhe, né, um professor para ser esse mediador, essa pessoa que vai ter uma responsabilidade lá na escola por fazer esse trabalho de mediação, enfim, e tem todo um trabalho de curadoria, né? O que levar para a escola, no caso delas, a peça não é levada para a escola, esse grupo que é selecionado, que é assim, tem critérios lá de seleção, esse grupo vai ao teatro com o suporte do governo, com ônibus, com tudo, né? Eles vão ao teatro mensalmente assistir uma peça nesse programa. E vocês também têm essa responsabilidade, né? Também de ouvir as crianças, né? Falar sobre educação sexual é super importante, falar sobre violência doméstica é super importante, né? Mas talvez também tentar um equilíbrio, né? Para que não seja só algo assim instrutivo, entre aspas, né? Didático, para que também tenha um momento assim lúdico, de desfrute, de que o pensamento possa se desconectar um pouco também da realidade, por que não, né? Assim, fantasiar, né? Eu tenho uma filha criança e eu vejo como é importante para ela fantasiar e sonhar com coisas e imaginar coisas e como é importante não privar as crianças disso, né? Que elas também se conectem com esse universo da fantasia, não só com a vida real, né? Bom, aí, enfim, é isso. Né? O primeiro encontro certamente é decisivo para o amor que nutrimos pelo teatro ao longo da vida, né? E em relação à formação de espectadores, tem uma coisa que o Jorge Dubat fala muito, que é a questão essa coisa do boca em boca. Né? O boca a boca, ele é muito potente para essa coisa da formação de espectadores, sobretudo em Buenos Aires. Né? Então, essa coisa, você não pode perder essa peça, vai porque é muito bom, eu adorei, não vai não, porque eu me aborreci. Muitas vezes, né, eu perguntei, e aí, você foi ver, você gostou, né? E às vezes, dependendo do que a pessoa me responde, eu não vou daí, então eu não vou, porque é toda uma energia para você ir, né? Você tem que reservar o dinheiro, você tem que ter o tempo, aí você tem que deixar de fazer inúmeras outras coisas para estar lá. E estar numa peça de teatro, ir ao teatro, seja num edifício teatral, ou na rua, ou ali no foyer do Museu da Gente Sergipana, não é só você chegar lá de qualquer jeito. É você chegar lá alimentado, limpo, com a cabeça fresca, com antecedência, com tempo de antecedência, né, com podendo sair de lá e digerir aquilo que você assistiu e preferencialmente conversar com alguém, né, ter esse momento de pós-teatro. Então é um tempo relativamente longo que você tem que reservar para uma ida ao teatro.
além do custo do deslocamento, do pagamento do ingresso, né? Às vezes o ingresso até é barato. Então, esse boca a boca, ele influencia muito. Ele é muito importante, esse boca a boca. E aí entra numa questão que eu já falei com vocês aqui nessa disciplina, que é o nosso sistema de temporadas. Em Buenos Aires, as temporadas elas são muito facilitadas pelo fato de uma peça, por exemplo, se apresentar toda segunda-feira durante 6 meses, por exemplo. Enquanto que aqui, de modo geral, não só em Aracaju, mas no Brasil, de modo geral, as nossas temporadas elas são relativamente curtas e elas são concentradas, né? De quinta a domingo, ou sexta, sábado, domingo, enfim. E isso dificulta muito o boca a boca. Então a gente tem que ser muito ágil na divulgação para poder conseguir conquistar novos espectadores e para que as informações cheguem. Porque pode parecer simples para quem é de dentro. Eu lembro que eu fiz uma entrevista no início da pandemia com cerca de 14 artistas locais aqui. Numa das primeiras entrevistas, uma espectadora chegou para o nosso entrevistado e perguntou assim: mas como é que eu fico sabendo? E essa pessoa não é do métier, ela é psicóloga, ela não tem nada a ver com teatro, ela assistiu só porque me conhece, enfim, veio dar uma força no evento. E aí o artista falou: olha, quem quer sabe, né? Assim, ela não apareceu mais, ela não veio mais nenhuma entrevista, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, que pena, né? Que pena, né? Porque assim, a gente está tão acostumado que só gente do teatro frequenta o teatro e frequenta os eventos teatrais, que as pessoas não se dão conta que de repente você pode ter alguém ali que é de fora que realmente não sabe como, né? Porque eu, por exemplo, quando eu me mudei para cá, em 2018, eu não tenho um outdoor na frente do Museu da Gente Sergipana dizendo que ali tem um auditório, que regularmente tem peças ali no sábado. Antigamente, né? Tinha todo sábado uma peça adulta e não acho que era sábado e domingo de dia, ou era todo sábado de dia e quinta-feira. Sábado de tarde, sábados à tarde, quinta-feira de noite. Eram os dias que tinha apresentação lá no Museu da Gente Sergipana. Eu fui sabendo disso gradualmente, porque eu estou no curso de teatro, faço teatro, a divulgação chega ali no curso de teatro. Mas para quem não é da cidade, isso aí, quinta era adulto, sábado infantil. Quem não é da cidade, que é o caso dessa pessoa, ela é de fora e também não está aqui há tanto tempo e não é do teatro. Não é tão simples assim você saber começar, porque ali não é um teatro, ali é um museu, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, assim, né? Porque não é tão simples a gente ficar sabendo. E a gente, como artista e educador, é responsável por muita coisa, inclusive pela própria divulgação, porque se a gente não divulga, também ninguém fica sabendo, né? São muitas responsabilidades, na verdade, né? E aí o Jorge Dubat fala assim, ó, que na Argentina, né, e eu acho que em alguma medida isso também se aplica ao Brasil, mas no teatro argentino, de certeza, ele diz o seguinte: os espectadores cumprem hoje uma função essencial no desenvolvimento e na difusão do teatro e na produção do pensamento crítico. O que sustenta o teatro de Buenos Aires não é a imprensa nem a publicidade, mas o efeito boca a boca. Por mais avassaladora que seja a publicidade, por mais elogiosas que sejam as críticas profissionais, se os espectadores não gostam do espetáculo, a sala se esvaziará muito rápido. Ou o contrário. Muitos espetáculos independentes que não receberam
comentários nos meios trabalham com a sala cheia. Outros, de qualquer circuito, que eu já falei sobre esses circuitos com vocês, né? Oficial, comercial, independente, castigados com críticas negativas, sustentam, no entanto, a convocatória. É o efeito boca a boca ou boca-orelha. E é interessante porque, assim, ele fala, né, do desgaste da crítica oficial e como o boca a boca tem uma relevância lá. E isso ele está falando de um lugar que ele é crítico profissional, ele é crítico de teatro profissional. Há 30 anos ele é crítico. E ele publica periodicamente críticas teatrais. Periodicamente, no jornal mesmo. Ele tinha, um tempo atrás, no La Nation, um caderno em que ele publicava. Enfim, tem um jornal de teatro que chama El Recomendador, que circula pela cidade de Buenos Aires, né? Caba, né? Que é a capital federal mesmo, né? Cidade Autônoma de Buenos Aires, circula por lá. Agora, vocês imaginam aqui no Brasil que quando eu entrei na graduação, que foi em 1997, a gente já não tinha crítica oficial com o peso que se teve no passado. No início do século XX, meados do século XX, a crítica tinha um peso muito mais significativo. Ian Michalski, Sábato Magaldi, enfim, eram críticos importantes que publicavam regularmente nos jornais. Bárbara Eleodora, né, que faleceu recentemente. E a opinião dessas pessoas era muito significativa. Eles publicavam e isso determinava se as pessoas iam assistir a peça ou não. Né? Tinha as pessoas lá que seguiam essas recomendações, né? Eu ainda fui orientanda do Edelcio Mostaço. Eu fui orientanda dele na graduação. E ele foi crítico de teatro em São Paulo muito tempo, do Estadão. Em Florianópolis ele chegou a publicar no A Notícia, tinha uma coluna de crítica teatral uma época no A Notícia. Agora, em muitas cidades, sequer nunca teve a figura do crítico de jornal, né? E é uma figura que a gente praticamente não vê mais. Ainda tem os sites, né? Tem sites importantes, assim. Tem críticos de teatro, claro, né? A Michele Rolim é crítica de teatro, Renato Mendonça, que é o cara que coordena a Escola de Espectadores de Porto Alegre, ele é crítico. A Daniela Ávila é uma crítica de teatro, tem até um site, né, que chama Questão de Crítica, o site dela, tem críticas muito legais de vários espetáculos. Mas aqui, por exemplo, vocês conhecem algum crítico de teatro importante que publica em jornal? Bom, aí a Escola de Espectadores, né? Eu falei para vocês desse programa, né, delas aqui e tal, que é vinculado ao governo, não sei o quê. Mas a Escola de Espectadores de Buenos Aires é uma escola particular. Ela é paga, os frequentadores dela pagam para estudar lá. Não é para criança, é para adulto. Eventualmente até tem alguém assim com 18 anos, é raro. A maioria dos frequentadoras, porque a maioria são mulheres, tem de 50 para mais, até 99. Acho que a mais velha da escola tinha 99. Então, assim, são senhoras, a maioria são senhoras que frequentam a escola de espectadores. A escola de espectadores, ela não é para espectador amador, não é para alguém que não frequenta o teatro, não é para alguém que não sabe nada sobre teatro, que vai lá aprender a ver um espetáculo, como se vê um espetáculo. Não. É para espectador de carteirinha.
é para gente que vai ao teatro com regularidade. Então tem muitas professoras aposentadas, uma quantidade gigantesca de professoras aposentadas, médicos, enfim, advogados, profissionais liberais, tal, mas assim, amantes do teatro, pessoas que não fazem teatro, mas frequentam teatro. Tem inclusive assim, mães de atores. E eles nem gostam de ser chamado de alunos, eles gostam de ser chamado assistente, né? Que ela assiste a escola de espectadores. E aí, enfim, essa escola de espectadores fica bem no coração de Buenos Aires, na Avenida Corrientes. No caso aqui, a sede dela já é há vários anos, lá no Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ela foi inaugurada em 2001. O idealizador é o Jorge Duarte, a coordenadora atual é a Nora Lia, que é a esposa do Jorge Duarte. A ideia fundante, assim, né, a primeira ideia da Escola de Espectadores, enriquecer e ampliar o horizonte cultural, emocional e intelectual dos espectadores e produzir pensamento crítico. Eu percebi, assim, que eles divulgam muito, digamos, o teatro independente, né, o teatro alternativo, as peças do circuito independente, mas eles também recomendam espetáculos dos outros circuitos, sobretudo do oficial, mas também recomendam do teatro comunitário, do teatro comercial, mas muita coisa do teatro independente, muita coisa do teatro independente. Bom, aí, assim, esse nome, né, Escola de Espectadores, ele é inspirado num livro, né, da Anne Ubersfeld, que é uma crítica teatral francesa, né, e o livro dela, a publicação dele em espanhol, eu acho que não tem esse livro em português, inclusive. Eu tenho, ele não tem em português, eu tenho ele em francês. L'École du Spectateur, eu tenho ele em francês, e em espanhol a tradução ficou assim também. La Escola del Espectador. Foi publicado em Madrid em 1996. Então, assim, o nome Escola de Espectadores, embora assim, os participantes não curtam muito, ele é inspirado nessa obra da Anne Ubersfeld. Não, é tipo uma espécie de homenagem à Anne Ubersfeld. E aí a Anne Ubersfeld, ela fala o seguinte na obra dela lá em relação a essa formação de espectadores, ela diz o seguinte: o espectador também é produtor, porque com ele, somente com ele, chega a concretizar-se realmente o sentido. Essa responsabilidade lhe cabe. E a partir daí pode-se compreender por que é necessário que o espectador se eduque e em que sentido se pode falar de uma escola de espectadores. E não temos a pretensão de ensinar o espectador, senão de lhe indicar como aprender, de lhe mostrar os caminhos dessa aprendizagem, de colocar, se possível, em seu mapa de viagem os itinerários do olhar e da escuta. Então, essa escola de espectadores, né, inspirada, digamos assim, em algumas ideias da Anne Ubersfeld, ela está espalhada pela América Latina desde que ela surgiu em 2001 e tem escolas de espectadores tanto em várias cidades da Argentina, como também tem escolas de espectadores em outras cidades, né? Como, por exemplo, no México, em Montevidéu, no Uruguai, La Paz, na Bolívia, em Lima, Medellín, Porto Alegre, já falei, Costa Rica, né? E além de outras cidades na Argentina. Tem a lista é enorme, assim, de escolas de espectadores, e elas seguem abrindo e funcionando, inclusive durante a pandemia. Agora, lá na Escola de Espectadores de Buenos Aires mesmo, você não necessariamente precisa ver a obra,
Porque na de Porto Alegre, por exemplo, eles pedem para você assistir a peça, e aí depois que você vê a peça, você vai para esse debate. Em Buenos Aires é diferente, eles não têm essa, digamos assim, essa exigência. Já vou mostrar para vocês como é que funciona o programa, mas antes eu vou falar um pouquinho quem é essa figura, né? Que é o Dubate, é um doutor, né? Ele é doutor em, enfim, em artes da cena. Ele é professor da Universidade de Buenos Aires, é crítico, é historiador teatral, é autor de inúmeros artigos em revistas, livros argentinos e internacionais. Ele editou obras de dramaturgos como Daniel Veronese, Rafael Spiegelburg, Ricardo Bartis, Eduardo Pavlovsky, entre outros nomes. Ele realmente é um cara que publica muito. Eu mesma tenho vários livros dele sobre história do teatro argentino, livros de dramaturgia que ele compilou, enfim, várias coisas, né? Agora, qual é esse programa, então, da Escola de Espectadores de Buenos Aires? Funciona anualmente, as aulas são semanais. Antes da pandemia, eu não sei como é que tá agora, as aulas antes da pandemia eram toda segunda-feira. Antigamente era toda segunda-feira de noite. Tinham 2 turmas. Começava às 5 horas da tarde, a primeira turma. De março a dezembro, então funciona assim, anual, aberta para qualquer interessado, vírgula, porque tem um limite da quantidade de pessoas que cabem no espaço. São 170 lugares, se não me falha a memória, no teatro, que é na sala Solidariedade do Centro Cultural da Cooperação, e tem uma lista de espera enorme para pessoas pedindo uma vaga para poder assistir a Escola de Espectadores. A ideia qual é? Os participantes assistem aos espetáculos de diferentes circuitos do Teatro Porteño em aulas com duração de 1h30, conduzidas pelo próprio Dubate e, eventualmente, pela Natasha Koss. Participam de entrevistas com diversos artistas vinculados às montagens recomendadas pela EBA. Então, as aulas, na verdade, são entrevistas com artistas. O Dubate, ele, às vezes, faz uma introdução teórica, né? Ele pode fazer uma introdução teórica, ele pode fazer uma introdução do ponto de vista dramatúrgico, enfim, ou da experiência particular que ele teve e tal, e aí, em seguida, entram os grupos de artistas e começam as entrevistas. Pode ser com o elenco inteiro, pode ser só com o diretor, às vezes chamam também pessoas que trabalham nos teatros locais, um produtor importante, um diretor de um teatro, que vai falar sobre a reabertura de algum espaço. Enfim, é bem variado, mas as aulas, elas são calcadas em entrevistas. E, de modo geral, as pessoas escutam muito. Porque, assim, e é uma coisa que me chamou a atenção. Porque, imagina, né? 170 pessoas. Se todo mundo resolver fazer uma pergunta, né? Acaba a aula em 1h30 e não tem aula, né? Então, assim, é muito forte essa coisa da escuta. O microfone, ele é aberto no final para as pessoas fazerem uma pergunta, mas as perguntas são, assim, pontuais, pinçadas, né? E outra coisa que eles trabalham muito lá é a noção de valorização do artista que está indo visitar a escola, que está indo compartilhar o conhecimento dele, a experiência dele. Então, tem muito essa coisa da valorização do artista. Bater palmas para o artista, que chega... E o cara vai no dia de folga dele, ele não recebe nada, né? Então, as aulas são na segunda-feira. A maioria do povo de teatro lá trabalha de terça a domingo. Então, o cara vai no único dia de folga dele de noite para dar uma entrevista lá. Então, tem essa coisa de valorizar essa figura que está indo lá sem receber um tostão. Aqui é uma imagem do programa.
Aí aqui qual é a questão, né? Então, assim, aqui, por exemplo, era uma aula, né, de 22 de junho, agora eu não lembro se foi 2015 ou 2017. Acho que foi 2015. Ah, 2015. Orra de Ruta 2015, número 15. Né? A aula número 15. Então, em junho de 2015, né? Aí ele vai anunciando, né? Então, as notícias gerais, né? Amanhã, às 18, na Sala Solidariedade do Centro Cultural da Cooperação, se abrirá, né, começará o 7º Festival Latino-Americano de Poesias no Centro. Dura até o próximo sábado. E às vezes aqui ele também rola um obituário, ele fala de algum ator, algum artista importante que faleceu, enfim. Aí a programação fixa, né? Aí ele diz assim, a previsão, né? Então ele fala, por exemplo, no dia 22 de junho, né, que seria o dia daquela aula lá, né? Quem esteve lá, quem estaria lá? Quem esteve, quem foi mesmo? Guillermo Cacati, que é o diretor do Mirro, Solo Camina um pouco mais lento, no primeiro grupo. Maria Maru, Luz Palasson, da obra La Pilarzita, e Paula Maru, de Jo no durmo la siesta, e depois Gerardo Rockman, do ADN, Algo de Nós Outros, no segundo grupo. E Juana Villafane, do Festival Latino-Americano de Poesia, nos dois grupos. Aí a previsão, essa previsão aqui nem sempre se cumpria, ou seja, falavam que ia ter, né, no dia 22 de junho, e qual era a previsão do dia 29 de junho e do dia 6 de junho. Então, aqui, por exemplo, ele estava prevendo que no dia 29, aí, o Emiliano Dionisi e o elenco de Orros que Não Vêm e A Comédia dos Erros, são duas peças, né? E que eles analisariam Los Dias Después e Franz e Albert. E no dia 6 de junho iria Jorge Vitti, que é diretor de Los Caminos de Federico, e Patrício Orozco, diretor do Festival Shakespeare, apresentando na Escola de Espectadores a beca Alfredo Alcon, a bolsa Alfredo Alcon, né? E aí a nota, né? Hoje nos despedimos da professora Olivia Cambuim. Por favor, não esqueçam de entregar os questionários, que eu fiz um questionário com eles na primeira vez que eu estive lá. E aí depois ele fala, né? Na quarta-feira, 24, às 19, vai ter uma mesa da Associação de Cenógrafos e Figurinistas da Argentina, no CCC, Centro Cultural da Cooperação, às 19, coordenada por Hector Calmé, que é um cenógrafo super importante. Em seguida, ele fala das recomendações de peças teatrais para junho e julho, ou seja, né? Aqui era junho, final de junho. Ele diz todas as peças que estavam recomendadas para junho e julho. Então, não tem a obrigação de você ter visto já, mas vejam que as peças que estão sendo mencionadas aqui em cima, né, desses diretores que vão visitar a escola, desses artistas todos, tá nas recomendações. Então, tá ali. Olha quantas peças estão recomendando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 peças sendo recomendadas para junho e julho. Fora isso, relembrando recomendações anteriores que ainda estavam em cartaz. Svoboda, Dínamo, Cactus Orquídea, Capitã, ainda indicando mais, né? E, no fim, recomendamos ler a crítica de Jorge Dubat, a Fidel, né? Ontem, né? Foi publicada no dia de ontem, no caso, no dia 21 de junho, né?
no suplemento Cultura do Tiempo Argentino, que era o nome do jornal que ele estava publicando na época. Lhes mandaremos o link por e-mail e, enfim, e aí o endereço de contato da Escola de Despertadores, né? Ou seja, aqui ele tem informações gerais, né? Sobre as aulas especiais da Escola de Espectadores, outros cursos oferecidos por Dubate, sorteio de entradas, notas sobre festivais, eventos do CCC, obituário, etc. Programação fixa, né? A previsão dos artistas que visitarão a escola, recomendação mensal dos espetáculos, recomendações anteriores dos espetáculos ainda em cartaz e recomendações de leituras de críticas de Dubate e contato da EBA. Um monte de coisa, né? Então, assim, tudo isso é possível porque se tem uma efervescência teatral muito grande em Buenos Aires, né? Então, tem todo esse programa. Nenhuma outra escola de espectadores, até onde eu saiba, tem um programa, digamos assim, com tantas obras, com tantas recomendações. Porque poucos lugares têm essa efervescência teatral como tem em Buenos Aires. Agora, o que o Jorge Dubate, ele sempre assim reforça, né? Que cada escola de espectadores, ela funciona de acordo com a sua realidade. Em Buenos Aires, o público da escola de espectadores é um público, digamos assim, que de modo geral já criou seus filhos, tem uma certa estabilidade financeira, estão aposentados ou têm uma profissão, né? Frequentar a escola de espectadores é um hobby, né? Assim como ir ao teatro, né? É um hobby, é um hábito. Não são pessoas que ainda estão, digamos assim, em fase de formação, de correr atrás. Pronto, essa imagem aqui das duas turmas da escola de espectadores, né? Fotos feitas por mim em 2015, então aqui vocês vejam, né, a entrada, né, da sala, vocês vejam, né, que são senhoras mais velhas mesmo, né, a entrada da primeira turma, a Alejandra de Luna fazendo a lista de chamada, né, porque tem frequência, tem certificado, tem tudo, né, direitinho, e aqui a saída da primeira turma e a espera da segunda turma ali, né, são duas turmas mesmo, né, lá. Vejam que são pessoas assim maiores mesmo, né? Maiores no sentido de um pouco mais velhas que frequentam a escola de espectadores. Numa tem a fila, vocês vejam assim que tem uma turma entrando enquanto outra tá saindo, né? Porque são duas turmas, eram pelo menos, né, naquela ocasião antes da pandemia. Eram duas turmas, lotava a sala, né, com 170 participantes em cada uma, e a gente pode ver que são senhoras e senhores já de meia idade, enfim. Predomina, né, um grupo mais maduro, digamos assim. E tem controle de frequência e tudo mais, e tem uma lista assim, de muitas pessoas interessadas em participar, né? Aqui já é internamente, aula internamente lá. Então, as aulas elas têm esse formato, né? Não tem projeção de slides, não tem nada. É essa lousa e o professor Dubate faz uma anotação ou outra, aqui a caneta, né? Nesses papéis, com canetão nesses papéis. Aqui no palco é quando está lotada a plateia e tem umas cadeiras extras aqui no palco para algumas pessoas e também por uma questão de acessibilidade, porque um ou outro participante é cadeirante ou, enfim, está com algum problema de mobilidade ou está lotada a plateia. Então, para não ter que se sujeitar, né, subir ou descer escadas, a pessoa fica ali no palco mesmo.
E as aulas, elas acontecem assim, né? A mesa aqui, onde fica o professor do BAT, geralmente é ele, e ele faz entrevista, né? Os artistas tem esse formato de entrevistas. Ele até faz algumas exposições, digamos assim, sobre alguns conceitos, né? Que são caros em algumas dessas peças, ou enfim, algumas questões relativas ao teatro contemporâneo em si, ao papel do espectador, né? No evento teatral. Mas, de modo geral, as aulas elas funcionam assim nesse formato de entrevistas, e é muito interessante assim como ele destaca a importância de você valorizar o artista, né? De você valorizar o artista enquanto espectador mesmo, né? De você reconhecer o trabalho do artista como um trabalhador, né? E, e a sua postura como espectador junto com esse artista, né? Então ele enaltece muito, assim, ele motiva muito que as pessoas, quando chegam, que elas sejam aplaudidas, que elas sejam reverenciadas na entrada, na saída. E ele, essas entrevistas, elas funcionam muito, muito assim, como você começou a fazer teatro? Por que você começou a fazer teatro? Quais foram as motivações para montar esse espetáculo? Então, as perguntas, elas, digamos assim, elas vai comendo pelas beiradas, né? Uma expressão assim que se usa muito no Sul, não sei se usa aqui também essa expressão, né? Então, as perguntas, elas são indiretas sobre o espetáculo. Não é uma coisa assim, não é algo para que as pessoas expliquem o espetáculo ou, digamos assim, traduzam algo que muitas vezes não tem uma tradução. Muitas vezes, na escola dos espectadores, eles são convidados, né? Convidados, assim, eles são incentivados a assistirem peças de diferentes circuitos. Eu já conversei com vocês sobre essa questão aqui dos circuitos portenhos, né? Mas essa coisa dos circuitos portenhos, o oficial, o comercial e o independente, que são os predominantes, mas ainda tem o comunitário, universitário, etc., né? Isso também se aplica aqui em Aracaju, em São Paulo, enfim, não é algo que é, digamos assim, exclusivo da Argentina e propriamente de Buenos Aires. É algo que a gente, se a gente for perceber, a gente consegue identificar esses circuitos também em outros países da América Latina, né, e no nosso próprio estado aqui. Buenos Aires, por exemplo, é porque aqui em Sergipe a gente tem, por exemplo, a orquestra, né? Eles recebem salários, né? Eles são contratados, mas a gente não tem essa realidade, digamos assim, teatral aqui, né? A gente não tem um grupo de teatro, né? Que tem um financiamento. Todo lugar, em alguma medida, tendo em consideração assim, as suas devidas proporções, tem os seus circuitos, né? E nós também temos o circuito independente. Eu diria que o Emboaça faria o Emboaça, o Boca de Sena, o Caixa Cênica, o Mamulengo de Cheiroso, são grupos que eu considero como seria do nosso circuito alternativo, nosso circuito independente. Eles até submetem projetos em editais públicos, eles têm algum recurso proveniente de editais e de recursos públicos, né, e prestam contas em relação a isso, mas eles são um circuito independente, eles existem independente disso, né? Mas em Buenos Aires, do pouco que eu conheço, também, porque eu também não sou argentina, não vivi a vida inteira na Argentina, eu estive lá durante 2 etapas
durante a minha tese de doutorado, fazendo pesquisa de campo, morei lá em 2 ocasiões, em 2015 e 2017, e desde 2002 vou com uma certa regularidade a Buenos Aires e já assisti muita coisa de todos esses circuitos, espetáculos apresentados em todos esses circuitos. Com certeza, Buenos Aires tem esse tipo de ação que faz a CIA de Arte Alesi e a SMTT. Com certeza há esse tipo de ação, inclusive com subvenção do Estado. Mas, quando eu digo assim, espetáculos do circuito oficial, apresentados nesses teatros oficiais, não é nessa. Não são peças assim com esse cunho, digamos, didático. Mas é isso, tem uma liberdade artística grande, né? É um grupo artístico com financiamento estadual. E não está só a serviço de montar peças didáticas, não. É um grupo que tem essa autonomia criativa. Se não me falha a memória, por exemplo, o espetáculo que eu vi dirigido pelo Guillermo Cacati, que foi o Párias, foi com um grupo contratado pelo Estado para a reabertura do Teatro San Martín, para as festividades de abertura do San Martín. Não tinha nada de didático, pelo contrário, até as pessoas que foram, quem leu a minha tese ou se interessa em ler, vão ver lá que o público reagiu super mal, porque assim, geralmente quem frequenta o teatro oficial também, assim, às vezes é um público um pouco mais conservador, né? E aí as pessoas não queriam ver algo tão moderno, tão, sabe? Não foi muito bem ao encontro, assim, da expectativa do público cativo, digamos assim, desses espetáculos lá do circuito oficial. E o circuito independente, por outro lado, como o nome já diz, ele é independente, ele faz praticamente do jeito que ele quer, como ele quer, o dia que ele quer, né? E depois eles ainda têm o circuito comercial, mas os artistas circulam por todos esses circuitos, digamos assim. Aqui em Aracaju, eu acho que a gente tem menos essa coisa do circuito comercial, né? Porque lá tem os edifícios comerciais. Aqui a gente tem poucos espaços particulares, né? Edifício teatral mesmo, particular, talvez em alguma escola. Que é isso, a gente vive outra realidade, né? Outro contexto nosso aqui, são outras organizações. O circuito comercial em Buenos Aires especificamente, eles estão vinculados à Associação Argentina de Empresários Teatrais e Musicais, a ADET. São 25 teatros, com capacidade superior a 350 lugares. Em Buenos Aires, especificamente, são os edifícios vinculados à ADET. E, consequentemente, os espetáculos apresentados nessas salas. Entendeu? E lá, especificamente, né, porque a gente está tentando fazer uma analogia com a nossa realidade aqui. Mas lá, especificamente, o circuito oficial, que é o sistema de produção pública, né, são os espetáculos, são os teatros, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Colón e os teatros que integram o Complexo Teatral de Buenos Aires, que é o CTBA, que é o San Martín, o Teatro de la Ribeira, o Presidente Alvear, o Régio e o Sarmento. Esses são os teatros que pertencem ao circuito independente. E lá, circuito oficial, perdão. E lá, os teatros que pertencem ao circuito independente, especificamente, são os coletivos que se organizam em cooperativas.
E aí eles têm esses outros nomes, né? Off Corrientes, off, alternativo, experimental, cooperativo, novas tendências, under, de arte, etc. E, enfim, eles também são cadastrados, são registrados, né? Mas eles funcionam por meio de cooperativas. Então, lá especificamente, é essa a realidade deles. Aqui, essa conversa que a gente está tendo é uma tentativa de aproximar da nossa realidade aqui para vocês visualizarem mais ou menos o que significa isso. É que o Brasil também é amplo, né? Ele tem várias realidades, né? Agora, olha, vamos voltar lá para a questão da aula em si, né? A Escola de Espectadores de Buenos Aires, ela motiva que os seus espectadores, né, os seus frequentadores, eles assistam espetáculos desses diferentes circuitos portenhos, que eles frequentem todo tipo de espetáculo, né? Agora, eles incentivam muito mais, de acordo com a minha percepção, a frequência aos espetáculos do circuito alternativo, do circuito independente, que, de uma maneira geral, são espetáculos mais herméticos, mais, assim, um pouco mais difíceis de digerir, digamos assim, né? Espetáculos um pouco mais complexos na sua proposta. Um entendimento não linear. Muitas dessas peças você não tem um entendimento linear. Vocês tiveram uma base ao redor disso com os textos que vocês leram, que estavam disponíveis aí na disciplina. Não são histórias com início, meio e fim, uma relação exatamente causal entre os acontecimentos, né? Agora, quando os artistas vão lá na Escola de Espectadores, a ideia não é traduzir o que esses espetáculos falam. Eles não se dedicam a traduzir o que o espetáculo fala, né? Eu já assisti algumas aulas da Escola de Espectadores de Porto Alegre, por exemplo, e já é um público bem diferente. É um público bem... Não tem nada a ver assim, com o público da Escola de Espectadores de Buenos Aires. Aí, tinham participantes que falavam para os artistas: me explica tal coisa, o que você quis dizer com tal coisa, né? Faziam esse tipo de pergunta para os artistas. Isso não acontece na Escola de Espectadores de Buenos Aires. Essa necessidade de se traduzir o que o artista quis dizer, pedir para que o artista explique, falar: olha, eu entendi tal coisa da tua peça, era isso que você queria falar mesmo? Esse tipo de coisa não acontece lá, né? Então, nesse sentido que eu dizia no início da aula, que era uma espécie de comer pelas beiradas, digamos assim, né? Porque você vai se chegando, com quem que aquele artista estudou, quais foram as motivações para levantar aquele espetáculo, e aí, a partir disso, vai gerando, inclusive, um burburinho na plateia, e muitas vezes alguém olha para você e fala: eu assisti esse espetáculo, não, olha, vai lá, imperdível, ou às vezes a pessoa do lado olha para você e fala: nem perde teu tempo, né? Rola esse tipo de conversa na plateia. E, ao mesmo tempo, muitas vezes alguém que está assistindo ali aquela conversa e que não viu a peça ainda se interessa para ver. Não, vou priorizar, eu vou assistir essa peça daqui porque me interessou esse artista, o que ele está colocando, o que ele está falando, né? As pessoas se motivam para ir assistir alguma peça e às vezes não se motivam para ir ver outra. Em outras escolas de espectadores menores, digamos assim, né, com uma oferta menor, inclusive de espetáculos para serem analisados, para serem avaliados, como a Escola de Espectadores de Porto Alegre, você vai lá numa noite para analisar 1, 2 espetáculos
E é uma regra da escola, pelo menos era, quando eu frequentava a Escola de Espectadores de Porto Alegre, que você tivesse assistido a peça antes, né? E isso não necessariamente na Escola de Espectadores de Buenos Aires. E até é curioso, porque eu acompanhei o programa de algumas aulas especiais que o Dubate deu aqui no Brasil, inclusive em São Paulo, e aí ele solicitava também que todo mundo tivesse assistido a peça. Então, me parece que tem assim, um modelo de aula e a aula em si, né? O modelo de aula pede que você tenha assistido a peça antes e depois você vá para esse bate-papo. Mas lá na Escola de Espectadores de Buenos Aires, isso funciona com uma outra dinâmica. Isso eram aulas que estavam acontecendo, aulas especiais da Escola de Espectadores de Buenos Aires, no CCK, né, que é o Centro Cultural Kirchner, em 2015, e estava sendo apresentada uma série de espetáculos lá no CCK, em homenagem a Cristina Banegas, que é uma grande atriz argentina. É nesse sentido aqui da encomenda, digamos assim, né? Que muitas vezes rola lá, mas é assim, estava tendo uma semana inteira, cada noite um espetáculo com a Cristina Banegas nessa semana de homenagens, digamos assim, a ela. E aí as aulas da Escola de Espectadores falavam sobre esses espetáculos. E inclusive era antes da gente assistir a peça, né? Bom, aí o que o Dubate ele diz, né? O que eu vejo como função da escola é que possa construir o que gosto de chamar de espectador companheiro. O espectador companheiro está disposto a dialogar com o que acontece, tomando a instância objetiva do espetáculo de reconhecimento do que está acontecendo ao redor e estabelecendo um diálogo entre o que se passa com ele, com os outros e com o artista. Nesta instância transubjetivada de colocar-se em outro lugar. A escola multiplica a vontade de escuta, de atenção a outras pessoas do convívio e aos artistas. A escola gera conhecimento. O frequentador que vem há 2 ou 3 anos está muito preparado para ler linguagens diferentes. Gera uma mudança muito forte no boca a boca. Se gostam do espetáculo, os 340, ou seja, né, 2 turmas de 170, se multiplicam por 10 rapidamente. É uma rede de oralidade, gera um movimento de público para o espetáculo, né? Então, é claro que é uma aposta de anos, né? E aí, quais seriam as características desse espectador companheiro? O espectador companheiro demanda o estabelecimento de uma relação de camaradagem com os artistas, os técnicos e os demais espectadores, bem como disponibilidade para assistir ao espetáculo, né? Então, e aí a gente já conversou em algumas outras ocasiões aqui, né, com essa importância do acolhimento também do espectador. Muitos desses espetáculos recebem o espectador com um bar, né, uma cafeteria, que a pessoa pode comer, pode descansar um pouco, pode beber uma água, pode bater um papo. Né, a pessoa não chega correndo, vai assistir o espetáculo de qualquer jeito, com fome, toda suada, né? Algumas qualidades desse espectador companheiro: ser criterioso, isso é, possuir parâmetros de análise, né? Então, não é um espectador assim sem parâmetros, não, ele tem parâmetros, né, para olhar um espetáculo, para olhar outro, para tentar identificar as características, né? Um elaborador de possíveis leituras, não uma pessoa que faz uma única leitura, né? É uma pessoa que vai se preparando na prática de assistir a espetáculos teatrais, a ler diferentes espetáculos, né? Essa ideia do espectador como leitor, né? Leitor da obra.
seria hierarquizador, no sentido de possuir uma organização de acordo com um mapa de valores. Então, ele tem valores mesmo, né, para analisar um espetáculo. Autoconsciente, ou seja, ser capaz de fazer autocrítica, de julgar os próprios atos, de discernir o certo e o errado do ponto de vista moral, porque tem algumas questões que são inadmissíveis no teatro, né? Homofobia, enfim, sei lá, né? Crimes, efetivamente, né? Então, assim, preconceitos, né? Diversos. Então, tem algumas coisas que realmente é preciso ser combatido, né? O espectador companheiro, ele seria um espectador paciente, ou seja, equilibrado, perseverante, né? Quais seriam, assim, os parâmetros orientadores de análise, segundo o Dubat, né, para analisar um espetáculo? A adequação, que implica, aí, que seria assim, que implica um ajuste do espectador crítico à poética, à proposta poética, e um estado de disponibilidade para assistir, ou seja, você tem que estar disponível para ver a peça. Né? Se você já sai de casa, não, com má vontade, né? Assim, não, você tem que estar aberto, né? Você tem que estar disponível para ver esse espetáculo, né? A técnica, né? Demanda a verificação da coerência entre o espetáculo e a técnica que lhe corresponde em harmonia com a sua proposta, porque nem todas as técnicas, nem todas, né, servem para todas as poéticas, né? Então, é um espectador que tem um conhecimento, que consegue distinguir, né, o que é mais apropriado para um ou para outro, para ele julgar se o espetáculo, no fim das contas, é recomendável ou não, né? A relevância simbólica, porque muitas vezes um espetáculo ele tem um valor simbólico, né? Histórico. Muitas vezes uma peça tem um valor histórico, ou às vezes a mensagem que aquela peça passa é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então o espectador companheiro e o espectador crítico, quando ele vai assistir um espetáculo desse, isso deve ser levado em consideração. Qual o valor da mensagem que está sendo dita, qual o público-alvo, qual o contexto em que isso está sendo apresentado, né? Qual o foco ali do trabalho, né? Que mais? A relevância poética, que diz respeito à avaliação dos aspectos formais de composição e construção do espetáculo teatral, né? A relevância histórica, que eu já falei, né, que toma em conta a importância do espetáculo enquanto acontecimento para um país, uma cidade, uma comunidade, né? Tem espetáculos que são marcos na história, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensa, vou dar um exemplo histórico do Brasil, né, quando se pensa em Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues na década de 40, é um marco histórico, né, um espetáculo que marca o início do teatro moderno no Brasil. Então, né, temos aí um marco histórico. O posicionamento ideológico, né, que assegura o direito do espectador crítico de aprovar ou rejeitar um espetáculo a partir da subjetividade das suas convicções, né? Porque, sim, um espectador é um ser vivo que tem convicções, né? Tem valores ideológicos, religiosos, enfim. A gênese do espetáculo, né? Que seria assim a matriz, né? Que sobrepõe o processo de montagem do espetáculo em detrimento dos resultados artísticos, né? Então, em alguns casos, o processo ele é superior ao produto, né? O valor do processo é superior ao produto. Se vocês fizerem um exercício de memória, certamente vocês já viram espetáculos em que
sim, aquele processo de composição é superior. A efetividade e o nível de estimulação do espectador, né, que considera a percepção dos efeitos produzidos no público durante o espetáculo, isso é, sua manifestação no convívio. Então, muitas vezes, a gente vai assistir uma peça e a gente percebe assim como ela reverbera no espectador, né? Um exemplo. Quando a gente vai assistir um adulto, né, um espectador crítico adulto, vai assistir um espetáculo infantil. É preciso se pensar, por exemplo, é preciso observar como é que esse espetáculo está chegando nas crianças, né, que são, digamos assim, o público-alvo daquela peça. Se as crianças estão envolvidas com aquela peça, se as crianças estão prestando atenção, se as crianças estão desfrutando, né? Então, é um valor que tem que ser considerado, né? Um ponto que tem que ser considerado pelo espectador crítico, pelo espectador companheiro. Não pode ser ignorado, né? Depois, a recursividade social ou transformação, que estima o potencial do espetáculo para gerar mudanças sociais significativas, né? Então, além da temática, muitas vezes, assim, a possibilidade do impacto, né, de você perceber o impacto daquela obra junto da comunidade, né, o impacto daquele espetáculo. E aí o Dubate fala ainda da teatralidade do teatro, que requer a percepção do espectador crítico da manifestação da teatralidade poética convivial próxima do teatro como um acontecimento poético, ou seja, desse lugar de encontro, né? Convívio no sentido de encontro entre os espectadores e entre o espectador e o artista, né? Esse lugar de encontro e convívio mesmo, né? E aí ele divide, né, esse convívio em pré-teatral, teatral e pós-teatral. Né? Então, um convívio pré-teatral, por exemplo, seria na fila do teatro, enfim, esses momentos que antecedem, né? O convívio teatral propriamente dito durante a peça, esse acontecimento estético, e o pós-teatral, quando as pessoas saem para conversar, ou quando vão para uma aula de escola de espectadores, por exemplo. E aí, quais seriam os contramodelos, digamos assim, desse espectador companheiro? Aquilo que ele chama de solipsista, ou seja, encerrado em si mesmo, que não se permite estabelecer vínculos com o espetáculo, não dialoga com a obra, né? O amador, no sentido do leigo, pouco capacitado, que tem pouco conhecimento, né, sobre o teatro. O assessor, né, aquele que fica dando conselhos ao artista, né, enfim, que não vê a obra propriamente, né, que fica preocupado com outras questões. Aquele que se acha, né, o credor que ele fala, né, mas seria aquele que se acha, né, que ele diz assim, que seria aquele que se considera digno o suficiente para dizer ao artista que ele deveria ter feito no espetáculo. Então, uma coisa é dar conselho, né? Olha, monta um espetáculo sobre tal coisa, quem sabe na próxima vez você faz tal coisa. E aquele que se acha não, isso aí você fez, isso aí não foi bom, você devia ter feito de tal maneira, devia ter falado de tal maneira. Fazer que é bom nada, né? O metateatral, aquele que acha que sabe tudo, que é autorreferente, soberbo, né? Aquele, mas eu já montei um espetáculo assim, eu já fiz assado, eu vi um outro de tal maneira, né? Aquela pessoa que, mas eu vi um espetáculo montado, sei lá, em qual país, que falava sobre esse mesmo tema e era bem melhor, né? Esse tipo de espectador. O negador, aquele que está diante de um grande acontecimento teatral e não percebe, porque não está disposto a enxergar, né?
Então, e isso é muito comum, né? Tem espetáculos que no seu tempo eles não são aceitos, né? Vai depois, né? Ou no futuro é que vai ser olhado para trás e vai ser reconhecido como um grande acontecimento. E por fim, o carrasco, aquele que se aproveita do seu lugar de espectador para atacar, para insultar o artista. E isso a gente vê demais, né? Demais, né? Que aproveita o escurinho da plateia para vaiar, para falar mal, né? Que fala pelas costas, né? Assim, tá cheio, né? De gente que fala pelas costas. Que aproveita desse lugar, né? Para poder malhar o artista, né, para falar mal, mas não tenta entender, não tenta, né, se capacitar, compreender o que está sendo dito, refletir sobre os valores que estão implícitos ali, sobre o que está querendo se falar, enfim. E aqui o frequentador da Escola de Espectadores de Buenos Aires e da maioria dessas escolas de espectadores latino-americanas, de fato, não são espectadores leigos, são espectadores que frequentam o teatro. São disseminadores do evento teatral, digamos assim. É uma outra proposta, diferente, por exemplo, lá daquele trabalho que a Ana Duran e a Sônia Jarislovski fazem, por exemplo, lá na Argentina também, que é de formar o espectador adolescente, né, de cultivar o gosto pelo teatro, de muitas vezes levar o espectador pela primeira vez ao teatro. Aqui a gente tem muito, né? Quando a gente pensa em formação de espectadores, muitas vezes a gente pensa nisso, né? Dessa formação do espectador que não é frequente. Na verdade, a gente fica tentando formar plateia, né? Não é bem o espectador, a gente fica tentando formar plateia, né? Pessoas que vão, que frequentem, né? Levar o teatro pela primeira vez, né? E essa formação de espectadores latino-americana realmente é um nível um pouco avançado, é um estágio 2, que é aquele espectador que já é frequente do teatro. E aí o que ele tenta difundir é a ideia do espectador companheiro. Além dele ser frequentador do teatro, ele é companheiro, ou seja, ele compartilha o pão com os artistas. Não sei se me fiz entender. Mais peças de teatro, mais familiarizado você fica com aquela linguagem e mais possibilidades de leitura você tem. Então, essa familiaridade com a linguagem teatral, eu acho que é muito importante, né? A gente promover, inclusive como professores, né, de teatro. E aí, falando nisso, né, em familiaridade, eu fecho a aula de hoje lembrando um aspecto que eu já falei com vocês em outros semestres, em outras disciplinas, por exemplo, mas é isso aqui, né? Muitas vezes a diversidade do espaço cênico, né? Não é só uma peça que acontece no teatro, né? Convencional, né? O edifício teatral, né? Mas esses outros espaços que também recebem eventos teatrais, né? Então, você também proporcionar isso, né? Para os espectadores, né? Para os nossos alunos, por exemplo, que eles assistam peças em diferentes lugares, né? E hoje em dia a gente ainda tem um espaço virtual ou híbrido, né? A rua como dispositivo cênico e não só como cenário, conseguir perceber isso, né? A rua como um elemento mesmo, né? Cenográfico, do espaço cenográfico. Essa fusão, tensão entre arte e vida, realidade e ficção, né? Como as coisas se misturam e como isso causa, às vezes, até uma certa insegurança, né? No espectador um pouco mais despreparado. Esse trabalho que está sempre no limite, né, entre a representação e a não interpretação no espetáculo contemporâneo.
né? Não é necessariamente uma personagem que se cria, mas é uma pessoa personagem, né? É você, ator, atriz, em situação de representação organizada, essa fronteira híbrida entre as linguagens, né? A performance, o teatro e as artes visuais, teatro e o circo, teatro e o cinema, enfim, o teatro e a dança, né? As coisas não são tão rígidas, né? Você vai ver um espetáculo cênico muitas vezes, né? O cruzamento dramatúrgico, né, entre textos dramatúrgicos e textos não dramatúrgicos, isso é uma outra questão que a gente percebe muito, né? Esses elementos da literatura no espetáculo teatral, a valorização da improvisação na preparação do ator, no processo de criação dos espetáculos, né? Esse elemento, né? Da tradição, né? Então a gente tem esses elementos, né? A tradição e a modernidade, digamos assim, né? A ênfase na espontaneidade, na autenticidade do trabalho do ator, né? Ou seja, um ator que é autêntico, né? O destaque no trabalho colaborativo, democrático, que todos pensam a criação teatral, ainda é um desafio, né? Mas a gente ainda ouve muito assim, um discurso textocêntrico ou muito focado na figura do diretor. A utilização de tecnologias contemporâneas no trabalho artístico, e agora mais ainda, né? Durante a pandemia a gente viu assim como por meio dessa migração em massa, digamos assim, né, para as plataformas digitais, como isso entrou, né, na discussão, né, essa questão das tecnologias digitais. Agora, segundo muitos autores, né, ainda conserva essa dependência do olhar do espectador, né, o espectador como sendo alguém que atribui sentido à criação. O espetáculo acontece nessa interação com o espectador, né? E aí é algo para a gente pensar, né? Será que isso perdura, né? Vocês acham que o teatro ainda depende do olhar do espectador para ele acontecer? Enfim, é coisas que a gente tem que ir pensando mesmo, né? Como professor, né? Quanto mais a gente levar mesmo os nossos alunos para assistirem coisas, né? Mais público a gente vai ter, mais espectadores, mais gente para tocar, mais gente fazendo teatro, mais gente entendendo a importância, mais gestores interessados em fomentar o teatro local, né, os espaços, reformarem os espaços. Aqui em Aracaju, a gente tem espaços abandonados, né? Espaços públicos abandonados. Então é uma bola de neve, né? E a origem de tudo está lá na escola. Nesse trabalhozinho assim que ninguém dá muito valor, né? Que é lá na escola, essa criatura lá quando ela é criança ainda, e você fomenta essa frequência ao teatro. Você joga essa sementinha, né, do pensar sobre o teatro, do assistir a teatro, do falar sobre teatro. É essa criatura que logo amanhã vai ser um adulto, que vai ser um político, que vai ser um prefeito, que vai ser um vereador. E porque a infância é rapidinha, né? É o menor período da nossa vida é a infância. A maior parte do tempo a gente é adulto. Então, rapidamente, essa criaturinha vai ser um adulto que está circulando por aí e tendo cargos e tendo profissões diversas, fazendo escolhas por conta própria. Espero que vocês tenham desfrutado e, enfim, a gente se vê. Então, um beijo, fiquem bem e até mais.